Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta quinta-feira, 5 de outubro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã de hoje. Ontem, os mercados tiveram uma sessão de menos estresse, digamos assim, em relação às últimas semanas. O Bovespa fechou em leve alta de 0,2%, a primeira do mês de outubro. Aqui no Brasil, o governo federal deve propor um novo benefício fiscal em substituição aos juros sobre capital próprio, JCP, cuja extinção foi retirada de um projeto de lei na Câmara dos Deputados. No âmbito internacional, os preços do petróleo despencaram 5% e são negociados a $84 por barril, em razão de temores por uma queda na demanda pela commodity. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje o gestor de fundos da Principal Claritas, Damon Carvalho. Damon, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego, é um prazer estar aqui com vocês. Damon, começo falando sobre os estresses nas últimas semanas no mercado. Quero entender na sua avaliação diante da valorização dos juros futuros nos Estados Unidos, da valorização do dólar aqui no Brasil e da correção das bolsas de valores. Como o investidor pode se posicionar diante dessa volatilidade e alocar o seu capital em renda variável? Joia. Bom, essa é uma pergunta de alguns milhões de dólares, né, Diego? Sim, Porque o que a gente tem que voltar um pouco atrás. Esse estresse todo que a gente está vendo hoje na economia americana, ele decorre de uma visão do Federal Reserve, né, do Banco Central americano, em eles ter sido mais hawkish, mais conservador na condução da política monetária para os próximos 3 anos, no próximo triênio. Na última ata que ele soltou há 2 semanas, ele mudou o viés de corte de juros do começo do ano que vem para o meio do ano que vem. Ele fez um corte de juros mais conservador, de apenas 50 pontos bases ao longo do segundo semestre de 2024. E, consequentemente, ele melhorou os números de PIB, o número da economia americana em crescente. O PIB para esse ano já é um número mais forte do que a gente esperava no começo do ano. E, consequentemente, com essa visão de um PIB desacelerando menos, ou seja, mais forte, um mercado de trabalho mais forte e uma inflação resiliente a ter uma queda mais proeminente no curto prazo, a gente vê um ambiente onde os juros americanos, os juros nos Estados Unidos, os juros americanos, real e nominal, vai ser um patamar um pouco mais alto por mais tempo. É o famoso high for longer, né, que os americanos falam. Ou seja, os juros vai ficar num patamar mais alto por mais tempo. E isso acaba tornando-se um ambiente bastante desafiador para os países emergentes que precisam captar recursos, que precisam ter diferenciais de ganhos de prêmio de risco em relação à economia americana para serem atraentes a esse capital estrangeiro e terem seus ativos mais valorizados. Neste ambiente de economia americana mais fortalecida, com esse soft landing sendo desenhado, com esse pouso suave, né, sendo desenhado de uma forma mais clara, e uma economia chinesa que a gente percebe que hoje está em um ambiente bastante desafiador, principalmente com a rolagem de sua dívida, principalmente com com a tentativa de estimular o crescimento econômico de uma maneira mais proeminente, o ambiente fica um pouco mais desafiador para os países emergentes como o Brasil. E aí o investidor, sem sombra de dúvida, nesse ambiente, com altas taxas de juros no Brasil e no mundo, acabam preferindo sair um pouco da renda variável no primeiro momento e aumentar um pouco na renda fixa. Mas a renda variável, na nossa visão, ela está abrindo oportunidades para um ambiente, para uma janela de mais médio prazo, como todo investimento de renda variável deve ser, né? Não deve ser esse investimento de curtíssimo prazo. Mas um ambiente de mais médio e longo prazo, a gente vê bastante oportunidade no mercado de renda variável brasileiro e internacional também. A gente está passando apenas por um momento aí de uma reprecificação das curvas de juros globais, que é importante para a precificação da perpetuidade das ações, né, para a precificação do valor justo das ações no Brasil e no mundo, e a gente está tendo um deslocamento do juros global para cima, puxado pelos Estados Unidos, que impacta de certa maneira nos demais ativos globais, também nos juros brasileiros, no dólar aqui no Brasil e nas bolsas como um todo, né, nas bolsas emergentes como um todo.
Damon, existe alguma perspectiva de quanto tempo essa nuvem pode ficar em cima dos mercados de renda variável? Então, vai depender, Diego, do quanto o Federal Reserve, quanto o Banco Central americano, ele deve dar essa sinalização de alta nos juros lá fora. A gente tem amanhã, especificamente amanhã, na sexta-feira, a divulgação do Non-Farm Payroll, né, da criação de trabalho, de criação de força de trabalho americana. Essa semana foi uma semana muito importante, com divulgação de 3 relatórios, o JOLTS, o ADP e amanhã o Payroll. Na quarta-feira, o relatório JOLTS mostrou um número muito forte de criação de trabalho. Ontem, o ADP teve uma criação mais fraca de trabalho. Então, a gente tem números ambíguos aí, Diego, que acabam, como você falou aí na abertura, né? A gente teve um mercado ontem um pouco menos de estresse, né? A gente teve um mercado um pouco mais calmo aí no mercado acionário ontem. E a gente está na ansiedade aí para saber como é que vai ser a divulgação desse número de amanhã. Se vier um número muito forte de criação de emprego, mostra que a economia americana está mais pungente, está mais resiliente a essa diminuição da sua atividade no curto prazo. Consequentemente, as curvas de juros podem estender um pouco mais a sua alta, e aí o mercado acionário americano pode ter mais uma retração levemente, e aí o mercado brasileiro acaba sendo arrastado de uma certa forma, né? Mas se o mercado de trabalho amanhã vier com números mais tranquilos, né, com uma criação próxima a 170 mil vagas mensal, ou um número um pouco ao redor disso, até um pouco abaixo, a gente acha que a gente pode ter uma reversão dessa tendência de curto prazo. O que acontece é que a gente está o Banco Central americano, ele direcionou o mercado a olhar os dados de uma maneira todo mês, assim, data dependent que a gente fala, né? Os próximos passos do Tesouro Americano vão ser dados de acordo com a inflação corrente, com o emprego corrente, com os números de atividade corrente. A gente espera que esse ano, por exemplo, a economia americana cresça 2,1%. E a gente espera que o Banco Central americano corte os juros a partir do segundo semestre do ano que vem, e a gente já vê uma possibilidade de uma recessão técnica a partir do segundo TRI, ou seja, um crescimento americano no ano que vem por volta de 0,5% apenas. Então, uma queda bastante forte no ano que vem. Isso acaba ensejando, de uma certa forma, a possibilidade da gente começar a ver o corte de juros nos Estados Unidos no segundo semestre do ano que vem e uma recuperação mais consistente das bolsas americanas e também trazendo para o mercado nacional a bolsa brasileira. Damon, existe alguma chance da valorização dos juros futuros nos Estados Unidos e do câmbio também, Brasil e outras economias, diminua de alguma forma os lucros das empresas listadas em bolsa e, por consequência, provoque também problemas no campo corporativo? Essa é uma grande questão. Quanto mais altos os juros, Diego, maior a taxa de desconto, maior o prêmio de risco que você tem que ter nas ações para você poder acabar investindo nelas dessa forma. E, consequentemente, quanto mais alta a taxa de juros, mais caro fica para essas empresas voltarem a captar no mercado acionário, voltarem a captar e financiar suas dívidas. Esse é um grande problema que, inclusive, o Tesouro Americano está sofrendo, né? O déficit americano está muito forte, e isso acaba forçando aí. A gente teve um rebaixamento da agência de rating Fitch nos últimos 3 meses, que acabou iniciando esse processo de alta nas curvas de juros americanos, que acaba, quanto mais alta a curva de juros, maior tem que ser o retorno de uma ação para você ter atratividade para ter o seu investimento. E, consequentemente, mais caro o custo de capital, o custo de captação de recursos dessas empresas para financiar seus investimentos, suas expansões, inclusive também tem que ser mais alto o retorno para os acionistas, para o lucro das empresas, consequentemente, para você conseguir financiar essas próprias empresas. Então, a gente sim, sem dúvida, quanto mais altos os juros, mais desafiador fica o ambiente para o mercado acionário. É um competidor bastante importante, né? E sem dúvida, o que a gente teve ao longo dos últimos 3 meses na economia americana, principalmente, Diego, foi uma preocupação muito grande em relação aos bancos regionais nos Estados Unidos. A gente teve aí aquela quebra por insolvência ou por falta de liquidez do Signature Bank, do Silicon Valley Bank, que foram sinais de alerta para o Banco Central americano em relação ao juros mais altos. Esse ambiente de juros mais altos, os Estados Unidos não estavam muito mais acostumados a viver com juros mais altos, com inflação mais alta. Consequentemente, a gente tem aí uma corrida atrás dessa recomposição
da sua curva de juros, consequentemente o impacto nas empresas, um processo que a gente acredita que essa alta de juros que teve até agora vai ter impacto na sua economia como um todo, na economia americana como um todo, tem que desacelerar a economia, tem que baixar essa inflação nos Estados Unidos para conseguir, de uma certa forma, conter esse ambiente de aversão a risco e voltar a ter atratividade das ações como um todo. E aí eu sempre falo dos Estados Unidos, Diego, porque a gente acaba seguindo muito esse sentimento de risco, né, global, aversão a risco ou não aversão a risco, porque a economia americana acaba mostrando essa tendência global de maior crescimento, menor crescimento, que os países emergentes acabam seguindo como um todo, né? Damon, aqui no Brasil, o governo federal propôs extinguir o juros sobre capital próprio, JCP, uma forma de remuneração aos acionistas das empresas. Essa extinção foi retirada do PL dos fundos exclusivos pelo deputado relator ontem, mas a votação foi adiada para o final do mês de outubro. Quero entender como o investidor pode se posicionar diante dessas incertezas e qual é o impacto desse vai e vem, sobretudo no setor bancário. Essa é uma pergunta muito interessante, Diego, porque a gente está passando por um problema também, como nos Estados Unidos, de um déficit para o ano que vem, né? Fechamento de contas entre as receitas e despesas do governo para o ano que vem. A procura pelo nosso ministro Haddad em déficit zero para o ano que vem é bastante desafiadora. E essa recomposição do campo tributário no Brasil, ele acaba passando por uma recomposição dessa base tributária que passa, como você falou, pelo JCP, pela tributação de fundos offshore, pela tributação de fundos como um todo e diversas outras fontes de receita para financiar essa procura pelo déficit nominal zero por maior arrecadação do governo brasileiro. E, sem dúvida, o JCP e outros tipos de impostos aqui no Brasil vão ser alterados para poder fazer essa base acionária, essa base fiscal ser mais atraente, né? E compensar essas despesas recorrentes que o governo tem tomado nos próximos anos. Então, quanto mais ruídos, a gente ainda está num processo, essa votação do JCP foi adiada para o dia 24 de outubro, bastante tempo aí após a viagem do presidente Lira do Congresso. E quanto mais tempo se demora arrastando essas discussões, mais nervosismo acaba trazendo para o mercado, porque surgem diversas opções no mercado, diversas tentativas de impostos, dado a necessidade do governo de financiar essas despesas já contratadas aí para os próximos anos. Então, quanto mais tempo a gente fica nessa dúvida em relação a quais impostos vão incidir sobre as empresas, quais impostos vão incidir sobre os bancos, como você falou, maior o nervosismo do mercado. E como bancos, assim como o setor de commodities é muito pesado no índice Bovespa, o índice Bovespa acaba ficando mais volátil. E o investidor, sem dúvida, tem que ter um pouco mais de paciência. Como eu falei no início, o investimento em bolsa tem que ser um investimento olhado para um horizonte de mais longo prazo. No mais longo prazo, a gente vê as ações brasileiras muito descontadas, a gente está há alguns anos aí com o mercado acionário com retornos baixíssimos, né, aqui no Brasil, e sem uma tendência clara de valorização. Essas reformulações fiscais, a gente passou por uma reforma da Previdência em 2019, passou por uma reforma trabalhista também recentemente, agora a necessidade de fazer essa reforma tributária, a necessidade proeminente da gente fazer uma reforma administrativa para a gente ter um ganho de prêmio de risco Brasil, um ganho de qualidade no prêmio de risco Brasil nos próximos anos, para a gente ter uma sustentabilidade das ações, a sustentabilidade do crescimento do PIB, uma sustentabilidade do ativo de risco brasileiro sendo bem visto pelo investidor estrangeiro, e aí a gente tem uma tendência de alta mais consistente na Bolsa Brasileira. Por enquanto, a gente vê uma Bolsa Brasileira bastante descontada, bastante barata em relação ao internacional, sem sombra de dúvida, mas, novamente, né, concorrendo com juros tão altos no Brasil e no mundo, a gente acaba tendo um pouco menos de atratividade. Não é à toa que a gente está visto aí uma volatilidade muito grande. A Bolsa começou o ano por volta de 115 mil pontos, atingiu 100 mil pontos, voltamos para 115 mil pontos e agora voltamos aí a 113 mil pontos. Essa volatilidade veio para ficar no mercado acionário cada vez mais, no curto prazo. No longo prazo, sem sombra de dúvidas, aí a gente vê uma atratividade muito grande para a Bolsa Brasileira por conta dos descontos, né? Por conta do valuation das empresas estarem muito atraentes.
Damon, você mencionou questões fiscais nessa última resposta. Quero entender se esses fatores já estão batendo na Bolsa de Valores ou se os efeitos só devem ser sentidos nos próximos meses. Sem sombra de dúvida, já estão sendo precificados por todos os ativos brasileiros, Diego. A inflação implícita brasileira no médio prazo, para 2, 3 anos, a gente já fala que é ao redor de 4,5% a 5%, a inflação esperada pelo mercado nos próximos 2 a 3 anos, acima do centro da meta do Banco Central. Por isso, um Banco Central brasileiro tão conservador na condução dos cortes de juros, que a gente entende que devem continuar ocorrendo até romper aí os 2 dígitos aí ao longo do ano que vem. E isso é importante. Se está precificado no mercado de títulos públicos, no mercado de renda fixa, também está precificado no mercado de ações. A gente percebe que a Bolsa Brasileira hoje ela está descontada a mais ou menos 1,5 a 2 desvios padrões da média histórica do que deveria ter, ou seja, a Bolsa deveria estar valorizada algo por volta de 10 a 15% a mais do que está hoje, por conta desses ruídos que a gente vê no curto prazo ainda em relação ao fiscal, em relação a essas possibilidades de aumento de impostos. Infelizmente, é necessária essa recomposição tributária para fazer frente aos gastos já contratados pelo governo, né? Esses gastos tão necessários para a população, mas esses gastos que acabam, se a gente tem um país que teve um crescimento do PIB no ano passado bastante superior ao que a gente esperava. Esse ano a gente espera um crescimento do PIB na ordem de 2,9% a 3%. Esse crescimento do PIB ele tem que vir junto com uma arrecadação melhor para o governo continuar fazendo os gastos que ele necessita para fazer os investimentos, a infraestrutura e desenvolver os seus pacotes de investimento que tem planejado. Só que para financiar esses gastos a gente precisa ter receita. Essa receita hoje vem de uma reforma tributária que a gente ainda não tem qual é esse desenho, ela está sendo discutida aí ao longo dos últimos meses, vai continuar sendo discutida ao longo desse último trimestre e que vai necessariamente impactar cada um dos setores na Bolsa Brasileira, seja bancos, seja o setor ligados a commodities como petróleo, seja mineração e seja também os demais setores brasileiros para fazer frente a essa arrecadação necessária pelo governo. O Ibovespa chegou a subir quase 20% no meio do ano, agora o índice tem valorização, um acumulado de 23% de 6%. Quero entender se essas incertezas no âmbito internacional e também no campo fiscal aqui no Brasil, se elas têm potencial, se o Ibovespa pode ter o potencial de devolver todos os seus ganhos no ano até dezembro, até o final de 23. Voltar a valorizar novamente para os 20%, é isso que você quer dizer, né? Ou você está falando de zerar a valorização do ano? De zerar a valorização, se ele tem alguma chance relevante de zerar a valorização. O que a gente espera, Diego, a gente está bastante otimista em relação a como que o Congresso brasileiro tem feito frente às necessidades e às tentativas do governo de fazer mais gastos. Então a gente vê esse equilíbrio de forças entre o legislativo e o executivo como algo positivo para o crescimento e para as instituições brasileiras no médio e longo prazo. A gente vê como um ambiente de queda de juros favorável para a Bolsa Brasileira, a gente vê como um cenário internacional um pouco mais desafiador, sim, principalmente por conta de China. A gente é um país emergente que depende da valorização das commodities para conseguir ter uma atratividade maior para o investidor estrangeiro. E como a gente vê um cenário de crescimento global ainda mais sustentado até o final desse ano, tentativas por parte do governo chinês de fazer o crescimento ser mais sustentável também, na ordem de 4,5% para esse ano, com tentativas de estímulos da sua economia. E a gente vê o mercado brasileiro com uma força, um crescimento de PIB bastante forte ainda, o mercado de trabalho aquecido, o início do processo de corte de juros acontecendo, a gente está mais otimista, Diego. A gente acha que a Bolsa deveria sustentar esses crescimentos até o final do ano, com a sequência desses cortes de juros que a gente continua a ver até o longo do ano que vem. É difícil a gente sinalizar os próximos 2, 3 meses, né, Diego, como projetar uma rentabilidade, mas a gente aqui na Principal Clarity, a gente acredita que a Bolsa Brasileira está muito barata, a gente acredita que ela vai se descolar dos índices globais e a gente deve ter uma performance mais satisfatória, com a sequência tanto de números positivos da economia, como queda da inflação, a consequente corte de taxa de juros ao longo dos próximos meses e, de novo, um cenário, desde que o cenário internacional não entre numa versão a risco
muito forte. E aí, por isso, a importância principalmente da condução do Federal Reserve e do número de empregos ser gerado amanhã, ser divulgado amanhã do Non-Farm Payroll, né? É importantíssimo para a gente, o número de amanhã vai ser importantíssimo para dosar para a gente como é que vai ser o sentimento de aversão a risco ou não no cenário internacional que tanto impacta o nosso mercado doméstico aqui. Então, se o número amanhã vier um número de crescimento de vagas mais fraco, ou seja, mostrando que o mercado de trabalho americano está finalmente reagindo às altas de juros que a gente viu acontecerem ao longo dos últimos meses, e aí a gente consegue sacramentar que o pouso suave da economia americana está acontecendo e o Banco Central americano não vai ter mais necessidade de subir taxa de juros, a gente acha que o mercado internacional ele vai acalmar, as commodities, como você comentou, petróleo por volta de 83, 85 dólares, que é um ativo muito importante para o mercado brasileiro, com o minério de ferro oscilando por volta de 110 dólares ou mais, que também é muito importante para o mercado brasileiro, e a gente sanando essas dúvidas tributárias, principalmente sobre setor de bancos, a gente está falando que 60% da Bolsa brasileira teria uma tendência a reagir positivamente até o final do ano. Consequentemente, com o quão barato estão as empresas ao longo dos últimos anos na Bolsa brasileira, a gente acredita que teria um potencial de valorização sim na Bolsa brasileira até o final do ano. Então eu estou mais no time otimista, Diego. Eu estou mais no time de que essa Bolsa pode ter alguns ganhos até o final do ano e não devolver o ano. Mas dependemos de amanhã. Não podemos esquecer que o Non-Farm Payroll é o que vai definir esse cenário de aversão a risco global ou não, que aí acaba arrastando o nosso mercado. A gente pode performar melhor que as bolsas internacionais, pode performar melhor que uma bolsa americana, mas se lá cair 5%, a gente vai cair 2%, porque a gente acaba sendo arrastado, né? A gente performa melhor, mas não necessariamente positivamente. A gente acredita que sim, que a gente vai por acreditar que não vai ter mais alta na curva de juros americana, por a gente acreditar na Principal, que já foi a alta de juros americana, agora vai ser só estabilidade até o final do ano, até o meio do ano que vem. Voltamos a cortar no meio do ano que vem a curva, os juros americano. A gente acha que o ambiente internacional vai ser mais propício, nossa bolsa aqui vai ser mais favorável também. Para a gente fechar rapidamente o nosso papo, petróleo, o petróleo disparou para 94 dólares por barril recentemente, nas últimas semanas, agora despencou para a casa dos 84 dólares por barril. Existe alguma tendência traçada para os próximos meses? E qual é a recomendação para as petroleiras listadas na Bolsa, sobretudo a Petrobras? Em relação a commodity de petróleo, a gente está aí num processo de uma queda de braços entre Rússia e Arábia Saudita com o maior corte da produção, como tem feito, e Estados Unidos liberando as suas reservas técnicas, tentando jogar o preço do petróleo para baixo, que é tão importante para a inflação americana e, consequentemente, para a renda americana e para a economia americana como um todo. Então, o que a gente viu recentemente nessa alta, como você bem comentou, do petróleo indo para cima de 90 dólares de novo, é um reflexo muito mais da falta de investimento que teve por parte das petrolíferas ao longo dos últimos anos na capacidade de expandir a sua produção. Então é um pouco mais da falta de oferta do que de uma demanda muito mais aquecida. Então o petróleo, na nossa visão, tende a ficar estável, mais ou menos esse patamar, ao longo dos próximos meses, estável um pouco para cima. E quando a gente fala de petroleiras aqui no mercado brasileiro, os meus colegas aqui que fazem a gestão de renda variável mais a fundo, né, na Claritas, aqui na Principal Claritas, a gente tem uma visão de que com o reajuste de combustíveis que a Petrobras fez nos últimos 2 meses, repassando quase que a totalidade da paridade de importação que tinha, ou seja, a defasagem de preço que tinha tanto para o diesel quanto para a gasolina, fazendo muito mais do que a gente esperava, mostrando que eles tendem a repassar na sua integralidade os reajustes, ou seja, acompanharem a paridade internacional do preço do petróleo, a gente acredita que a partir desse momento a gente diminuiu um pouco o nosso risco político na empresa e a gente começou a ficar mais otimista com a Petrobras, porque a gente acredita que não vai ter, que pode ser um período um pouco mais prolongado de reajuste, né? Naturalmente, o horizonte de reajuste vai ser sempre visto pela empresa de uma maneira um pouco mais prolongada do que vinha sendo feito no passado, mas a gente não tem dúvidas de que vai ser feito os reajustes e, consequentemente, isso é muito favorável para a empresa como um todo, por não ficar absorvendo uma eventual desconto do preço internacional. É claro que isso é um desafio, em termos inflacionários, mas para a ação, para a Petrobras e para as petroleiras aqui no Brasil, esse é um fator muito positivo, né? Esse não controle do preço do combustível de uma maneira mais
proeminente, né? Digamos que a gente estende o horizonte de reajuste, como tem sido feito, que a gente acha muito correto, mas seguir uma metodologia determinada de preços internacionais, como o mundo inteiro faz, é importante para as empresas brasileiras não terem um desconto adicional com um risco, um risco não do seu próprio business, do seu próprio ativo, que é o petróleo, né? Então a gente vê isso como muito positivo. Inclusive o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, falou nesses últimos dias que deve vir um novo ajuste aí pelo menos de gasolina até o final do ano, né? De diesel, de gasolina até o final do ano, eles já estão considerando isso por conta da defasagem que existe hoje do preço doméstico para o preço internacional. Então isso é muito positivo para a Petrobras e nos faz ficar mais otimistas com a ação no médio e longo prazo. Tá certo, Damon, muito obrigado pela sua participação no Veja Mercado, o papo foi ótimo e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Muito obrigado, Diego, foi um prazer participar, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, até mais. Tchau. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia nos mercados. A MP do Programa de Descontos a Carros 0 km perdeu a validade e, com isso, os impostos federais sobre os preços do diesel voltam a ficar zerados e isso pode ter impacto nas bombas. Nesta quinta-feira, alguns integrantes do Federal Reserve, o Fed, o Banco Centro-Americano, vão discursar e podem balançar os mercados mundo afora. E amanhã, sexta-feira, tem a divulgação dos números de emprego lá nos Estados Unidos, medidos pelo payroll, número que certamente será muito repercutido nos mercados. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abriu o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 5,17. E os futuros do índice Bovespa, que mede a temperatura do mercado antes da bolsa abrir, negociam em queda de 0,5%. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Quero agradecer sempre a sua companhia, a sua audiência e lembrá-lo que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta, a gente se encontra aqui. Até lá.